Olá, alunos! Vamos hoje falar sobre a crase. Já disse a vocês o que é a crase, que é um sinal grave que vai surgir da fusão de um A que é preposição, portanto, vai acompanhar um verbo transitivo indireto, com um A que é um artigo definido feminino. Imagens, porque vamos falar sobre a crase, especificamente sobre quando não utilizar esse sinal grave. Já que nós já vimos quando é que nós devemos utilizar, vimos alguns exemplos com alguns verbos transitivos indiretos, com os pronomes demonstrativos. Então vamos lá. Vamos aos casos. Vimos as regras de quando utilizar e agora veremos quando não utilizar. Bom, nós não podemos utilizar a crase antes de palavras. Vou tirar aqui dessa tela maior, que eu já vi que ela vai ficar dessa maneira. Antes de palavras masculinas. Por exemplo, a palavra cavalo é um substantivo masculino. Deste modo, nós devemos escrever adoro andar a cavalo sem o uso da crase, já que antes da palavra cavalo, subtende-se que há o artigo definido masculino o, portanto, não há fusão. Apesar do verbo ser um verbo transitivo indireto, há que se haver os dois verbo transitivo direto que vai pedir a preposição, como essa palavra feminina. Ela também não vai ocorrer diante de numerais, a não ser na indicação de horas. Né? E aí vocês também já viram isso e vão relembrar também quando em alguns casos, antes das horas, nós não podemos utilizar a crase. Mas estamos falando aqui especificamente sobre os numerais, né? Então, por extenso, isso seria um numeral lá da classe dos numerais que vocês já estudaram. Então, antes da palavra que é um numeral, não se utiliza a crase. Também não se utiliza a crase antes de verbos. Olha o exemplo aí. Ela voltou a dormir depois de tomar leite. Vejam, antes da palavra dormir, sim, quem volta de algum lugar ou volta para algum lugar. De fato, nós teremos aí um verbo transitivo indireto, mas depois nós temos outro verbo, não tem uma palavra feminina que garanta a fusão. Vamos ver aqui outro caso, antes de artigos indefinidos e pronomes, inclusive alguns pronomes demonstrativos, né? Como este, esta, esse, essa, os pronomes pessoais também, ele, ela, e os artigos indefinidos, uma, umas, uns. Então vamos lá. Pedimos a uma professora que trouxesse este relatório. Eu disse a ela que estava neste local. Então vejam que eu fiz uma construção para que nós pudéssemos observar que há aqui, primeiro, o artigo indefinido feminino uma, né? Portanto, nesse aí não deve haver a crase. Quem pede, pede algo a alguém. Sim, o verbo é um verbo transitivo indireto, mas aí depois a gente tem um artigo indefinido. Não se pode utilizar a crase nestes casos. Depois a gente tem o quê? Né? Que trouxesse, quem traz algo para alguém ou alguma coisa, trouxesse este relatório, né? Aí a presença de outro pronome demonstrativo. E aqui o pronome pessoal. Antes dos pronomes pessoais, alguns gramáticos dizem que se a ela que estava neste local. Então, nessa construção, não podemos colocar a crase. Uma construção, eu disse-a, tá? Seria mais coerente até por conta da colocação pronominal. Então, vamos lá. Em locuções formadas por palavras repetidas.
Por exemplo, né, além dessa palavra repetida que eu trouxe aí, existe gota a gota, né? Mas eu trouxe com exemplo da locução dia a dia. Então, tem o aí entre essas palavras que se repetem, né? Existem também outras passo a passo. Então, não se pode colocar a crase. Agora, eu gostaria que vocês me respondessem, vai ficar aí esse desafio, por que não se usa a crase antes das expressões à distância e vale a pena, né? Vocês vão pesquisar e vão me dizer. Também disponibilizarei exercícios na plataforma do Classroom. Forte abraço e até a próxima aula.